Oi, aqui é a Lise e hoje eu quero te falar um pouco de projetos sociais. O que são projetos sociais? Normalmente, quando a gente conversa com as organizações, a gente pergunta se tem projetos sociais elaborados e ela vai te dizer, não, eu não tenho, por isso eu não sou capaz de captar recurso. Então, as organizações tendem a pensar em projeto social elaborado para captação de recurso. Porém, a gente elabora um projeto não só para captar recurso, mas sim porque o projeto é uma forma de eu qualificar uma intervenção dentro da minha instituição. Por quê? O projeto é um conjunto de atividades dentro de um tempo, com um objetivo e com um orçamento. Então, ele tem início, meio e fim. Ah, Lise, mas se é um projeto que está sempre em funcionamento da minha organização, não tem problema. Eu tenho que pensar ele com início, meio e fim, por exemplo, anualmente, para eu poder olhar os resultados que eu estou alcançando e dizer que melhorias eu tenho que fazer ou não tá bom do jeito que tá. Então a gente pensa projetos sociais como elaborar projetos sociais com a possibilidade de uma intervenção de sucesso, com maior possibilidade de ter os resultados e os alcances dos objetivos que eu me propus. O que é uma das premissas quando a gente vai elaborar um projeto? Conversar com os atendidos. Eu não posso pensar num projeto dentro da minha sala. Eu tenho que ver, isso faz sentido? Isso que eu pensei como ação, como intervenção, faz sentido para os educadores? Faz sentido para a equipe técnica? Faz sentido para os atendidos ou não? Então eu não posso pensar sozinha num projeto. Se eu pensar sozinha, ele tende a ter problemas na sua execução. Se eu consigo envolver todas essas pessoas nesse pensar, esse projeto sai mais a cara de todo mundo e ele tem mais chance de dar certo. Etapas, então, para elaborar um projeto. Primeiro, essa etapa de identificação da demanda. Ouvir os atendidos, entender qual é a demanda, entender qual é a realidade, qual é a causa dessa situação, o que isso gera de consequência. Se eu for fazer a intervenção, qual é a consequência, o impacto que isso vai gerar. Então, eu preciso entender bem essa demanda. Aí eu vou fazer o planejamento. Quando eu faço o planejamento do projeto, eu gosto muito da metodologia do marco lógico, que é uma metodologia desenvolvida pela USAID. Por quê? Porque eles recebiam projetos para analisar e para dispor de recurso e eles viam coisas sem pé nem cabeça, não tinha uma lógica, não tinha uma sequência lógica. Então, eles desenvolveram o marco lógico, que é uma metodologia 4 linhas e 4 colunas. Então, tem uma ordem que eu vou elaborando e uma coisa precisa ser pensada antes da seguinte para ter um encadeamento lógico. Então, é um pensar lógico. O marco lógico tem 4 colunas que são descrição sumária, fatores de risco, o que pode dar errado no projeto. Eu tenho que pensar o que pode dar errado, qual é a possibilidade de dar errado, porque se tem uma grande possibilidade de dar errado, eu tenho que pensar já uma ação para que ela não dê errado, uma ação preventiva. Por isso que é importante eu pensar nesses fatores de risco. Depois eu tenho a coluna dos indicadores e o marco lógico me ajuda a pensar esses indicadores de impacto, de efetividade, de desenvolvimento, os operacionais. Muitas vezes a gente vê projetos que os indicadores são número de presenças na capacitação. Ok, esse pode ser um indicador, mas isso quer dizer que as pessoas estão aprendendo? Não, então eu tenho que pensar um outro indicador. E indicadores são escolhas. Eu tenho que pensar e escolher, eu quero esse indicador nesse projeto, esse e aquele. E a partir desses indicadores escolhidos, como que eu vou evidenciar isso? Quais são os meios que eu vou verificar? Eu vou ter uma entrevista, preencher um questionário, a pessoa vai preencher um questionário, vai ter registro fotográfico, eu vou ter que dizer quais são
essas evidências e de quanto em quanto tempo eu vou coletar. Por exemplo, se for a realização de uma reunião, tem que ter a ata da reunião, ela acontece uma vez por mês, então essa evidência é uma vez por mês. Quando eu estou elaborando o projeto, eu tenho que pensar nos momentos de avaliação do projeto. O que é isso? A avaliação inicial é quando eu estou começando o projeto. Então, quando eu estou fazendo essa identificação da demanda, eu tenho que entender bem como é que vivem essas pessoas, o que elas pensam, fazer o marco zero, ou seja, uma fotografia, um registro daquilo que é no início do projeto. Ao final, coletar os mesmos dados e fazer um comparativo e dizer isto teve a ver com o projeto, é uma evolução. Eu preciso pensar na avaliação de monitoramento e isso tem que ter uma equipe que pense isso. Quando eu já tenho tudo isso pensado, agora é a hora de eu escrever o projeto. E é importante que a organização tenha um formulário de apresentação de projeto. Se eu for escrever esse projeto para um edital, provavelmente o edital vai me dar um modelo de formulário que eu vou ter que colocar as informações ali. Mas, se não, eu preciso ter um modelo de formulário da minha instituição para apresentar projetos, por exemplo, para um possível financiador que não tem um edital. Quando eu já captei o recurso, que eu não vou falar aqui de captação de recurso, eu vou começar a executar o projeto. Nesse momento, fazer a gestão desse projeto é muito importante. A gente tem que fazer reuniões e pensar, o projeto está acontecendo conforme o previsto, que facilidades e dificuldades a gente está encontrando, o que isso está gerando, essas facilidades e dificuldades. Eu tive que parar alguma coisa, começar uma coisa nova, criar uma coisa diferente. Que mudança, que alteração no projeto eu estou tendo que fazer ao executá-lo. O que eu tinha para te falar hoje era isso. Obrigada por ter me ouvido. Até a próxima!